Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro, conversando com quem esteve lá. Esse episódio vai até fevereiro de 2005, no município de Anapu, no Pará, para lembrar o assassinato da irmã Dorothy Stang, uma freira missionária que aos 73 anos morreu com 6 tiros por defender os pequenos agricultores e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Quem ajuda a gente a recordar essa história é a Helena Palmquist, jornalista do Ministério Público Federal do Pará, que já trabalhava lá naquela época e conhecia muito bem a irmã Dorothy. Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos. Ela era muito firme, aguerrida, porém doce. E tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Ela era incorruptível. Eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma. Por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la. Não posso largar essa luta porque eu sei que o povo tem razão. Então, eles pensam que com isso eu vou amedrontar e cair fora, mas eu não vou. Essa voz serena, mas de palavras firmes, com sotaque carregado, essa voz é da americana Dorothy Mae Stang, a irmã Dorothy, que nasceu em 1931 na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, e entrou para a vida religiosa nos anos 50. Ela era integrante da Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, uma organização católica de origem francesa, presente em quase 20 países, com a missão de educar a população mais pobre. Uma dessas missões trouxe a irmã Dorothy para o Brasil em 1966. Ela começou no Maranhão, mas na década de 70 já tinha um trabalho importantíssimo na Amazônia, com trabalhadores rurais da região do Xingu. E a grande bandeira dela era a questão ambiental, a geração de empregos, o cultivo da terra, mas de maneira sustentável. E como a gente está cansado de saber, tem muita gente poderosa no Brasil que é contra desenvolvimento sustentável, muita gente achando que o progresso te dá o direito de atropelar a natureza. Eu sei que isso soa bem familiar para a realidade que o país vive hoje, né? Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e CMBio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Se eu assumir, não tem 1 centímetro quadrado mais para a terra indígena, ok? Essa é a minha resposta. Mas quem defende a Amazônia sofre não é de agora, sofre há bastante tempo. E a irmã Dorothy pagou com a vida. No dia 12 de fevereiro de 2005, às 7h30 da manhã, numa estrada de terra a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no Pará, ela tinha a Bíblia na mão quando levou 6 tiros. Nesse episódio a gente vai contar como aconteceu essa cena e toda a trama que se desenrolou depois disso, os julgamentos, a prisão de quem puxou o gatilho, a manipulação toda para que a justiça não chegasse até os mandantes, a certeza de que por trás existiam mandantes ainda mais poderosos do que aqueles mandantes que foram identificados. Mas como sempre, aqui na série Memórias, a gente também vai falar da cobertura jornalística daquele caso. Num lugar do país que raramente é visto pela grande imprensa, mas um caso que ganhou uma repercussão gigantesca no mundo todo. Dorothy Stang was murdered here in the heart of the rainforest and close to the people she'd sworn to protect. Just one more killing. O assassinato da missionária Dorothy Stang em Anapu, no Pará, repercutiu em todo o mundo, agitou. It was a situation of lawlessness and violence. Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros no dia 12 de fevereiro de 2005. She was shot down in a contract killing. And the gunman says he was paid by local ranchers. Quando eu decidi fazer um episódio sobre esse caso, eu fiquei pensando quem pode contar pra gente como foi aquela cobertura. E a gente teve grandes repórteres envolvidos ali, o Rubens Valente, por exemplo, da Folha de São Paulo, o Ismael Machado, que era correspondente do Globo na região norte. O Ismael vai aparecer aqui no episódio daqui a pouco. Mas aí eu resolvi seguir uma dica de uma amiga do Vida de Jornalista, que é a Letícia Leite, do podcast Copiou Parente, que é um podcast feito para populações indígenas. A Letícia conhece muito bem as questões da floresta, tem um episódio com ela aqui no Vida, é o número 43, se você ainda não ouviu, pode buscar aí. E o primeiro contato que ela me passou foi da Helena Palmquist, que na época
era e ainda é assessora de imprensa do Ministério Público Federal do Pará. O MPF teve um papel fundamental na época do crime para que houvesse justiça, e a Helena, que já era muito envolvida com as questões da região, ela acompanhou toda a cobertura naquele momento, auxiliou jornalistas do Brasil todo, de outros países, e além de tudo ela é uma estudiosa dessas questões, inclusive na área acadêmica. Então eu entrei em contato com a Helena, ela mora em Belém, e a gente combinou uma conversa pelo Skype. Olá. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem. Foi mal a demora, tava esperando dar uma acalmada aqui, mas agora tá mais tranquilo, eu acho. Tô gravando, tá? Ok, então vamos lá, deixa eu colocar aqui, já tá gravando, aí tá gravando também, né? Tá, tô gravando. A Helena Palmquist é jornalista há 20 anos, sendo os últimos 15 no Ministério Público Federal. E aqui no Pará, né, buraco quente, então eu lido com muitas questões tensas sempre. Ela é antropóloga também, com mestrado a caminho do doutorado, e naquela época, em 2005, ela tinha acabado de entrar para a assessoria do MPF. Ela já tinha trabalhado na TV Liberal, na TV Cultura, no jornal O Paraense, sempre fazendo essas matérias sobre questões amazônicas, e quando ela estava no Diário do Pará, foi chamada para ir para o MPF, que ainda não tinha uma assessoria profissional. A Helena foi instalar a assessoria, ela entrou em abril de 2004, ou seja, menos de um ano antes do assassinato da Dorothy. Na época eram só 3 procuradores do MPF para o Pará inteiro, hoje são 28, a estrutura evoluiu bastante, mas na época eram esses 3 procuradores e a Helena com um computador e um fax tentando emplacar essas pautas importantes sobre questões ambientais, conflitos agrários. E a irmã Dorothy já era uma figura muito presente nessas pautas. Eu conhecia ela ia muito lá no MPF. Eu acompanhava reuniões em que ela estava para fazer uma matéria, para cavar uma pauta e tal, mas não deu tempo da gente ficar muito próxima, porque ela morreu muito rápido. Porque qual era a luta da irmã Dorothy? Ela viveu mais de 40 anos ali na Transamazônica, no Anapu, né? Que é o município onde ela viveu e morreu. E ela dizia que ela começou a ver, porque o Fernando Henrique tem muita relação com a hidrelétrica de Belo Monte, tudo que acontece ali, né? O Fernando Henrique anunciou no final do governo dele que ele ia construir Belo Monte. E isso já atraiu imediatamente um grande contingente de famílias pobres, desesperadas para lá. Para quem não sabe, Belo Monte é uma usina hidrelétrica gigantesca que até hoje não está 100% em funcionamento e teve a construção paralisada várias vezes ao longo dos anos por causa de protestos de ambientalistas, de povos indígenas, desde os anos 80. O rio é a nossa vida. Se o rio secar, a gente morre junto, porque o rio é tudo para nós. Em 89, por exemplo, tem um encontro dos povos indígenas do Xingu, em Altamira, e a cena famosa da Índia Tuíra encostando a lâmina do facão no rosto do então presidente da Eletronorte. Irritados, os índios começaram a argumentar. Tuíra, prima de Paiacã, guerreira mulher da aldeia Ucre, foi a mais incisiva. E no meio dessa confusão toda, a chegada daquelas famílias com o anúncio da construção da usina ligou um alerta ainda maior sobre as questões fundiárias, e a irmã Dorothy sabia que aquilo ia dar trabalho. E ela contava isso, que ela viu chegar aquelas famílias na praça central de Anapu. Anapu é um município minúsculo até hoje, naquela época era muito menor. E aí ela sabia que tinha um monte de terra pública lá, sem ninguém, só servindo para grileiro ou desmatamento ilegal, e ela botou o povo na terra. E a luta dela era para criar assentamentos. Ela tinha uma visão muito avançada para a época e até para hoje, né? De que o assentamento ele tinha que conviver com a floresta, entendeu? Não podia derrubar tudo. Então ela é uma das pessoas responsáveis pela criação de uma figura dentro da Organização Fundiária Brasileira, que é o PDS. O PDS é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável. É fundamental nesse episódio a gente entender o que é isso. É um modelo de assentamento para os agricultores familiares conseguirem explorar a floresta de um jeito sustentável. Esses PDS são lotes de terra que deviam abrigar centenas de famílias, milhares de famílias usando esse modelo, mas essas terras são constantemente invadidas por fazendeiros, por madeireiros, gente disposta a derrubar as árvores e plantar capim para a criação de gado. Essa era uma grande luta da irmã Dorothy.
E este povo vinha a trabalhar a terra de uma maneira que dá mais vida à terra. Ele não vai destruir a Amazonas. Ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais limitada, em harmonia com o que já existe na natureza. E aí ela ia ao MPF, como eram terras públicas federais, a gente estava pressionando o INCRA para conseguir a decretação dos assentamentos. As terras eram todas federais, tinham fazendeiros e grileiros que queriam ficar com essas terras, né? E ameaçavam com os poceiros, etc. Então isso era uma guerra, era uma luta. Desde que foi implantado pelo INCRA o programa PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, o município de Anapu está vivendo momentos de muita tensão. Nossa situação aqui no Pará é muito precária. A oposição é tão forte porque o desejo de controlar toda essa natureza é muito grande. Então, essa tensão que nós estamos passando é muito difícil. E para mim é difícil porque eles tentam até acusar nós de estar provocando essa. Eu fui dado no município pela prefeitura e a Câmara Municipal persona não grata, porque eles acham que serraria é a vida do município. E esses recados dizem o quê? Que eu estou atrapalhando a vida do município. Apenas diz que se eu entro lá, eu morro. Essa história de que a irmã era o anjo da Transamazônica é mentira. Isso não existe, tá? Ela criou aqui um tal do maldito PDS. De goela abaixo, empurrando o pessoal, sem discutir com a sociedade. Esses áudios que você ouviu, e esse último foi dentro da Câmara Municipal de Anapu, tudo isso eu tirei de um documentário de 2008 chamado Mataram Irmã Dorothy. O diretor é o americano Daniel Young, que depois ganhou o Oscar de melhor documentário em curta-metragem com o Saving Face, que ele fez em parceria com a paquistanesa Sharmin Obaid Chinoy sobre os ataques com ácido contra mulheres no Paquistão. Esse doc sobre a irmã Dorothy tem uma versão narrada em inglês pelo ator Martin Sheen e uma versão em português narrada pelo Wagner Moura. Tá no YouTube, eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar nesse caso. A quantidade de material que esse documentário conseguiu, inclusive umas gravações inacreditáveis dos advogados que defenderam os criminosos, e a gente ainda vai ouvir várias dessas declarações aqui no episódio. Olha, eu recomendo, depois de ouvir o episódio, vai buscar o filme que vale a pena. Foi indicado ao Emmy, ganhou o prêmio no SXSW, pode buscar pelo nome Mataram Irmã Dorothy. E como dá para perceber naquela gravação dentro da Câmara de Vereadores, tinha muita gente disposta a barrar o trabalho da missionária, inclusive usando a velha estratégia de tentar destruir a reputação da pessoa. Aí a irmã Dorothy começa a ser acusada, isso em 2004, né, quando eu entrei na MPF, começa a ser acusada pela Polícia Civil no Anapu de tráfico de armas. Fizeram um inquérito, colocaram ela como indiciada. E aí o pessoal que trabalhava com direitos humanos deu um prêmio para Dorothy em 10 de dezembro de 2004, que é o Dia dos Direitos Humanos. Ela foi receber esse prêmio. A gente já sabia que ela estava muito ameaçada, a situação dela estava muito complicada. A gente pediu proteção policial, mas ela não queria deixar de poder ir nos assentamentos. E se ela tivesse com a polícia, ela não ia poder. Então ela recusava. Caramba. Ela era uma ferinha muito corajosa. Quem é que está acusando a senhora de fornecer armas para os trabalhadores? Eu não tenho o mínimo de ideia. Eu só ouvi falar no jornal. Então eu não sei. Eu acho que eles não têm nada. Eu nunca na minha vida ofereci uma munição para ninguém. Então é uma montagem para derrubar o povo. Montagem de quem? De alguém que está querendo ficar com as terras. Eu vi a acusação. Esse é o Felício Pontes, procurador da República no estado do Pará, uma figura muito importante nessa luta por justiça, e no documentário ele comenta essa acusação da Polícia Civil de que a Dorothy teria fornecido munição e armas para o assassinato de funcionários de uma fazenda. Eu vi o papel. É um absurdo completo. Não há uma evidência de que a Dorothy tivesse feito isso. Eu acho que já havia uma relação entre a Polícia Civil e os fazendeiros. A Dorothy sabia que a Polícia Civil, naquele momento, não era uma polícia confiável. Nas semanas anteriores ao assassinato, qual era o papel da Helena na assessoria e dos procuradores no MPF do Pará?
era dar visibilidade para essas ameaças que a Dorothy já vinha sofrendo. E a situação estava chegando perto de um limite muito perigoso. A irmã Dorothy falava com todas as letras que estava sendo ameaçada pelo Regivaldo Pereira Galvão, o fazendeiro que tinha o apelido de Taradão. A gente já vai falar um pouco mais com detalhes sobre ele. Quem que está comandando hoje as ameaças? Quem é que está por trás? Nós sentimos que é Taradão, que é Regivaldo Pereira Galvão. Eu acho que eles querem me tirar do meio, porque eu sinto muito que eu não posso, com o que eu sei, não posso largar essa luta. A gente viu que a situação estava muito perigosa, os movimentos sociais mandaram um documento pra gente, com ela denunciando as ameaças que ela estava sofrendo e pedindo proteção. E a partir disso, o procurador, Dr. Felício Pontes, ele mandou um ofício para as autoridades de segurança pública relatando a situação. E eu passei essa história para um jornalista que fazia matéria para o Globo, mas é um cara aqui de Belém, o Ismael Machado. Ele fez a matéria, vendeu para os editores do Globo e eles se recusaram a publicar, disseram que não valia, entendeu? Tipo, muito pouco tempo antes do assassinato. Quando a Helena me contou essa história, é claro que eu fiquei muito curioso para entender os detalhes dessa matéria que acabou não saindo, e ninguém melhor que o próprio Ismael Machado para contar isso pra gente. Um baita repórter com muita experiência nesse assunto, participou de outras coberturas muito relevantes, então tá na hora de convidar o Ismael para participar da nossa conversa. A gente se falou pelo áudio do WhatsApp, então conta pra gente, Ismael, o que significou aquela cobertura pra você e como foi essa história da entrevista com a Dorothy que não foi publicada a tempo de amplificar a denúncia daquelas ameaças. Rodrigo, bom, o episódio da cobertura da Dorothy Stang, ele se insere nos 3 que eu considero, na minha carreira de jornalista, os meus três grandes coberturas de crimes que se tornaram emblemáticos, né? O massacre lá de Corumbiara, em Rondônia. Eu morava lá, eu era repórter da TV local. Depois mudei para Belém, que eu sou de Belém, e cobri o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Também o julgamento, já cobri o julgamento. E por fim a Dorothy Stang, né? Também que foi um crime de repercussão tamanha, né? Eu fui o último repórter a entrevistar a Dorothy. Por intermédio da assessora do Ministério Público Federal, Helena Palmekist, que sempre foi uma fonte muito precisa para mim, muito presente. Ela havia me falado de uma denúncia que tinha surgido no Ministério Público Federal, da Dorothy sendo ameaçada pelo Regivaldo, que era conhecido por Taradão, né? Regivaldo Pereira Taradão. E a Dorothy tinha feito essas denúncias, né, no Ministério Público Federal, acatadas, né, pelos procuradores. Informado disso, eu peguei a denúncia, né, e fui até a Dorothy. Ela estava em Belém, na casa das irmãs, né, da qual ela fazia parte. E aí a gente sentou e conversou, entrevistei. Foi mais ou menos 1h30 de conversa. E ela falando do que era com o sotaque dela, falava assim, o Taradão, que era o Regivaldo. Bom, e aí eu passei essa pauta para o Globo. Eu disse, olha, tem uma entrevista muito boa com a missionária da Stang, contei o episódio e tal. Só que esbarrou no problema, a pauta ficou indo e voltando nas reuniões de pauta na redação do Globo, na mesa, por conta de uma filigrana que era o seguinte, de não haver um outro lado, de não ter ouvido o Regivaldo. Eu explicava que em Anapu, na época, só não existia ainda a época de celulares, né? Não estávamos com celulares ainda tão presentes em nossa vida. Tinha telefones públicos na frente da delegacia, na frente da prefeitura e tal, mas não havia assim. Então, conseguir falar com o Regivaldo era um negócio quase impossível, né, nessa situação, nesse contexto. E eu argumentava que, como era uma denúncia oficial, que estava respaldado por documentos do Ministério Público Federal, isso merecia que isso fosse entrar no jornal e tal. Bom, enfim, isso ficou durante uma semana. Ela ia e caía, até que um dia, nesse dia eu estava de plantão, e eu lembro que nesse dia, o plantonista também do Rio era o Anderson Carter, e o Anderson me liga, informando que a Dorothy Stang havia sido assassinada. Eu soltei uma imprecação, né, um palavrão, e de surpresa e irritação, né, ao mesmo tempo, um pouco de frustração. O jornal imediatamente articulou para a gente fazer uma cobertura de plantão mesmo, para colocar no site do jornal, e imediatamente o jornal articulou para que eu fosse para Anapu, né, Altamira.
O Ismael volta já para contar um pouco mais como foi essa cobertura, mas antes eu queria saber da Helena, que era tão próxima de todo aquele cenário, como foi que ela recebeu a notícia do assassinato. Eu lembro perfeitamente, com muita riqueza de detalhes, no momento que eu recebi a notícia. Eu estava num casamento de uma colega do MPF, então estava todo mundo do MPF nesse casamento, no sábado de manhã, dia 12 de fevereiro de 2005. E aí me ligaram. Começaram a me ligar alguns jornalistas aqui de Belém dizendo que tinha um boato que a irmã Dorothy tinha sido assassinada. E aí me ligou um, me ligou dois, eu não sabia de nada. No terceiro que me ligou, eu disse, não, aconteceu alguma coisa. Daí eu fui falar com o procurador que era padrinho desse casamento, tremendo já, porque fiquei muito nervosa. Eu disse, Bira, acho que mataram a irmã Dorothy. Aí todo mundo começou a ligar, foi aquele desespero. E no momento dessa notícia, ao mesmo tempo, o doutor Felício Ponte estava numa reunião com a Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente, e várias pessoas do movimento ambientalista, numa reserva extrativista que era objeto de muita disputa e que estava sendo confirmada nesse dia, chama Resex Verde para Sempre, em Porto de Mós, que também é essa na região do Xingu. A notícia chegou pra gente no casamento, aqui em Belém, e pra ele chegou durante a reunião no meio da floresta, na Resex. E aí foi uma confusão tremenda, porque a ministra, todo mundo que tava lá, pega helicóptero, vai pra Altamira, vai pra Belém, e aí a gente confirma a notícia, é verdade. Era a notícia que ninguém ali queria que fosse verdade, mas aconteceu. E agora a gente vai tentar voltar para aquela cena para lembrar exatamente como aconteceu. Só que antes, a gente precisa colocar aqui na pauta os personagens desse crime para você entender direito. Começando pelos dois mandantes. Um deles a gente já citou aqui, o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, o Taradão, e outro fazendeiro, o Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida. O Taradão e o Bida acionaram um intermediador, que era o Amair Feijoli da Cunha, apelidado de Tato, e foi o Tato que fez a encomenda para dois pistoleiros, o Clodoaldo Batista e o Raifran das Neves. A irmã Dorothy tinha saído da sede de Anapu para ir até o assentamento e ela pernoitou num casebre. O Raifran e o Clodoaldo chegaram para cometer o crime na noite anterior, a noite do dia 11 de fevereiro. Mas eles não conseguiram porque o cano do revólver calibre 38 não passava direito pelas frestas da parede do casebre e eles não conseguiam enxergar direito onde ela estava. A Helena vai explicar melhor. Tinham dito para ela não ir para lá, mas ela precisava porque o pessoal estava sendo ameaçado, os fazendeiros estavam jogando semente de braquiara no meio das roças. Braquiara é o capim, né, o pasto do gado. E tocando fogo, ameaçando tocar fogo nas casas. Então ela, não, eu tenho que ir, eu vou. E aí ela foi, dorme na casa de um assentado num dia. Eu acho que o que aconteceu foi que o Raifran enfiou o cano da arma, era de noite. Só que a Dorothy, ela tava, não sei se ela tava com dor na costa, por algum motivo ela não dormiu na cama, ela dormiu no chão. E daí ele não enxerga ela, por isso que ele não conseguiu matá-la dormindo, ele teve que confrontá-la na estrada, no trecho lá, como a gente chama, né, por aqui. Como eles não conseguiram de noite, eles foram atrás dela de manhã. Ela foi abordada quando estava na estrada de terra, e aí é uma cena terrível, né? Porque eles conversaram durante um bom tempo antes da execução. Muito triste, né? Ela estava com a Bíblia na mão, em primeiro lugar, confrontou no trecho, e aí ela começou a ler trechos da Bíblia para ele. Meu filho, chamou ele de meu filho, não faça isso e tal. Mas ele mesmo assim atirou. Foram 6 tiros disparados pelo Raifran, o primeiro na região do abdômen, aí ela caiu no chão, virada de bruços, e o Raifran deu mais 5 tiros, um na nuca e 4 nas costas. Depois o povo do assentamento encontrou ela. E daí fizeram aquela imagem do corpo dela no meio da floresta, na lama. Tinha sido uma semana chuvosa. O próprio Raifran depois falou várias vezes sobre aquela cena, tanto no julgamento como em entrevistas também. Tive uma conversa com ela de uma meia hora. Ela falou pra mim, olha, você tá aqui, é bom que você vá embora. Porque você tá aqui porque os fazendeiros colocam vocês pra morrer no lugar deles aqui. Ela falou pra mim. Eu falei, não, mas eu não tô aqui pra morrer no lugar de ninguém. Ela falou, não, porque essas terras aí não é de vocês, essa terra é minha, é do meu povo. Essa é uma entrevista pra TV Record.
o Raifran chega a perguntar para Dorothy se ela não tinha medo de morrer, se ela não tinha nenhuma defesa. E aí ela abre a bolsa, pega a Bíblia e fala: essa é a minha defesa. Tava eu e o outro menino que estava junto comigo, eu discutindo com ela e na hora veio ali, aconteceu. Aconteceu como? Eu atirei nela. Notícia confirmada, pessoas em choque, e aí eu convido você que está ouvindo para fazer o exercício que a gente sempre faz aqui na série Memórias. Tentar se colocar no lugar da Helena e dos jornalistas que estavam ali diretamente envolvidos com aquele caso. Imagina como foram aquelas semanas depois do assassinato. Eu lembro muito bem do momento, mas os momentos posteriores é meio um borrão para mim, porque foi uma loucura, né? De atender, confirmar, saber o que a polícia está fazendo. Como a gente tinha e tem ainda um histórico de mais de 700 assassinatos sem solução por conflitos fundiários aqui no Pará. Então, o pânico de todo mundo era que isso se repetisse. Então, um dos grandes esforços do MPF foi estar junto das investigações policiais desde o primeiro momento. E, então, isso exigiu que os procuradores se deslocassem. Um foi para o Anapu, o outro ficou aqui esperando o corpo para acompanhar a necrópsia. E o Procurador-Geral da República, na época, o Cláudio Fonteles, cancelou tudo, pegou um avião, veio para Belém, chegou no domingo à noite. E aí foram semanas de uma repercussão mundial que eu nunca tinha visto antes e que eu só vi de novo agora, nessa semana dos incêndios. Até comentei com o Felício. Olha, Felício, eu acho que só essa aqui que ultrapassou o caso da Dorothy, pelo volume de demanda da imprensa, entendeu? Esse caso dos incêndios agora, muito recente, teve repercussão mundial. A imprensa brasileira demorou um pouquinho, mas a Helena conta que acabou indo todo mundo para lá para fazer uma cobertura mais intensa. Mas vamos voltar para o depoimento do Ismael Machado, que recebeu a notícia no plantão e aí ele saiu de Belém para a região de Altamira para cobrir o enterro e aqueles desdobramentos criminais. Tive que ir para Altamira, peguei um voo de Belém para Altamira, levei comigo o fotógrafo Carlos Silva, que era experiente em cobertura desse tipo. Então, nós chegamos lá, nós conseguimos um veículo com tração, estrada horrível, para chegar lá foi muito complicado. Nós chegamos lá já de madrugada, um clima muito ruim, e ficamos na casa de uma família de colonos, né? Foram super gentis com a gente. Armaram redes, fizeram alguma comida para nós e nós ficamos ali. E no dia seguinte foi a comoção, né? Então muitos políticos se fizeram presentes, né? Muita gente de fora começou a chegar. Então assim, o enterro foi uma cerimônia catártica, né? Um ato político. E eu fiquei 12 dias lá, né? Então foram vários dias de cobertura. Foi bem marcante, foi bem importante para mim. E voltei depois, em outros momentos, lá para Anapu, de aniversário de morte dela, com aquelas caminhadas da terra, né? Que se tornou assim uma tradição. Estamos bem no centro do projeto de desenvolvimento sustentável Esperança, que foi todo idealizado e concretizado pela irmã Dorothy enquanto ela esteve conosco. Esse é novamente o procurador Felício Pontes num vídeo da Panamérica Filmes que documentou uma dessas romarias, um evento que já existia antes da morte da irmã Dorothy para celebrar o Dia do Lavrador, e depois do crime, claro que esse dia ganhou um outro contorno e as pessoas refazem o trajeto na estrada de Anapu até o PDS Esperança, onde ela foi assassinada. Acharam que matando a irmã Dorothy iriam conseguir matar o projeto. E o resultado disso foi exatamente o contrário. Então é isso, foi uma cobertura muito marcante para mim enquanto repórter, na loucura que é você ser o correspondente de um jornal do sudeste do Brasil para uma região tão grande como é a Amazônia. Aquilo que a gente tenta vender como pauta durante meses, de repente tem 100 jornalistas querendo.
E aí eu tinha que dar conta de atender todo mundo, marcar entrevista para todo mundo, passar informação para todo mundo, explicar como chega no Anapu, quem pode ajudar, onde pode contratar carro, de tudo que tu podes imaginar. Desde informação até logística, porque o Anapu tinha um hotel com 2 quartos nessa época. Eu não sei nem como que os jornalistas fizeram para dormir lá. No primeiro momento a gente achou não vai ter repercussão. Eu até estava revendo essa cobertura outro dia para fazer um relatório. E no sábado saiu uma notinha na Folha. Foi o único jornal que deu, porque foi de manhã, os jornais já estavam fechados, saiu uma notinha na Folha. No dia seguinte já saiu umas matérias um pouco maiores, mas ele só foi, o assunto só dominou as manchetes a partir de segunda ou terça. E aí começou a vir a imprensa do mundo inteiro, e aí se teve uma dimensão de quem era a Dorothy, e ao mesmo tempo a investigação policial rolando. E foi muito rápido, em uma semana eles prenderam os pistoleiros, chegaram a um mandante, o Vitalmiro, que era menos poderoso, e depois ao outro que é mais poderoso, que é o Regivaldo Galvão. A gente está entrando agora numa parte muito importante dessa trama, que é a investigação da polícia e, claro, os julgamentos. Só que antes eu vou te apresentar um personagem que eu queria que você prestasse bastante atenção. Tenta imaginar essa cena. Uma sala pequena, com um sofá bege com umas almofadas grandes, e nesse sofá tá um homem de cabelos grisalhos, com umas entradas meio calvo, mas com uma barba branca enorme e uns óculos de armação preta bem grossa. Ele tá vestindo uma calça social, uma blusa social branca com as mangas dobradas, a gravata listrada meio caída assim pro lado, porque ele tá recostado nas almofadas, fumando um cigarro e mexendo muito as mãos enquanto fala. Nós temos que mostrar o seguinte, que nós, advogados de defesa, não temos medo, nós vamos enfrentar, vamos pro combate. Tem americano no meio? Ah, todo mundo vai puxar o saco do americano. Se tem uma freira, um padre no meio, vai todo mundo puxar o saco da freira, do padre. A gente tem que encarar no tribunal do júri. São 7 jurados e a gente vai ter que convencer 4. É isso só. Pra mim basta. O jurado é analfabeto, parece o Bira, que não sabe ler também. Esse homem se chama Américo Leal. Ele é um advogado criminalista famoso por defender grandes fazendeiros e madeireiros no norte do país. Ele defendeu, por exemplo, o coronel Pantoja, da Polícia Militar, condenado pelo massacre em Eldorado dos Carajás, em 1996, quando 19 trabalhadores rurais foram assassinados. No caso da irmã Dorothy, o Américo Leal foi contratado pelo Vitalmiro, o Bida, que era um dos mandantes, e ele defendeu não só os mandantes, como os pistoleiros também. O documentário, que eu já citei aqui algumas vezes, tem várias imagens dele em reuniões com a equipe dos advogados de defesa, que é o caso dessa fala que você ouviu, e os advogados reagem com essas risadas, e ele usa muito a estratégia de tentar destruir a reputação da irmã Dorothy. A Dorothy era uma pessoa mandada ao Brasil como agente do governo norte-americano para fazer levantamento na área da Amazônia, não é? Para uma posterior colonização norte-americana. Sabe também que a Dorothy, ela não era freira, que ela promovia essas invasões, ela foi expulsa do Brasil, aí chegou lá na América do Norte, vestiu o vestido de freira, voltou para cá, entrou como freira e aí está como freira, entendeu? Essas risadas são meio assustadoras, né? Assim como a gente acha assustadora a onda de fake news que rola hoje em dia, lá em 2005 já tinha essa estratégia de inventar informação falsa e sair espalhando. Mas não tinha o WhatsApp naquela época, então isso ficava muito restrito. Hoje eu imagino que ia ser esses fake news que estão rolando sobre os incêndios, quem tocou fogo foi as ONGs. Pô, hoje até o presidente da República fala um negócio desse, entendeu? Naquela época isso era impensável, havia uma gravidade. E mesmo assim, ainda que no boca a boca, sem WhatsApp, mas advogados, fazendeiros, todo mundo tentava ao máximo derrubar a imagem da Dorothy. E aí eu quis saber da Helena, que conheceu e conviveu com a Dorothy, por que ela era essa pessoa que assustava tanto os poderosos a ponto de acontecer o que aconteceu. Primeiro, uma pessoa de imensa coragem, como poucos que eu conheci e vi atuar na vida. Claro que aqui tem muita gente muito corajosa na Amazônia, principalmente nessas situações. Mas ela, e além de ser muito corajosa, ela era uma freira. Ela era uma senhora idosa, de cabelos brancos. Ela era muito firme e aguerrida, porém doce.
E tinha um compromisso inatacável com aquelas pessoas, entendeu? Ela era incorruptível. Eles não iam conseguir demovê-la de nenhuma outra forma. Por isso que eles se sentiram obrigados a matá-la. E quando a irmã Dorothy foi morta, como a Helena já tinha falado, logo prenderam os 2 pistoleiros. O Raifran, que fez os disparos. Não sabia mais o que fazer da minha vida, não. Quando eu disparei, fui pensar depois que eu tava na mata lá e... O Clodoaldo, que estava com ele na hora do crime. A gente encontrou com ela parou conversando com a gente e de repente ela falou que sobre a questão daquela terra, que era pra gente sair dali, que a gente tava poluindo o meio ambiente. E o Tato, o intermediador que contratou os 2. Aí que eu falei com o Raifran, você teria coragem de matar a irmã. E a partir daí chegaram também nos 2 mandantes, o Vitalmiro Bida e o Regivaldo Taradão. O pecuarista Regivaldo Pereira Galvão foi preso após prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, Regivaldo dividiu o pagamento dos pistoleiros com o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária americana. Houve tumulto na saída. A mulher dele tentou impedir que o acusado fosse levado para a cadeia. Mas é claro que, mesmo com essas pessoas presas e julgadas, havia uma tentativa de jogar na fogueira os pistoleiros, que eram os peixes menores, e blindar os mandantes, tanto que o Regivaldo nem ficou preso muito tempo. Isso porque havia também a impressão muito nítida de que esses 2 mandantes nem eram o topo da cadeia. Falou-se muito em um consórcio. Isso é uma coisa que a gente acredita que exista em vários desses crimes aqui no estado do Pará. Como eu te falei, são mais de 700 desde a década de 70, que há uma reunião de grileiros e fazendeiros que se unem para contratar pistoleiros, mas nunca se chegou ao bendito consórcio. Mesmo assim, a luta do Ministério Público foi pela federalização daquele processo, uma medida prevista na reforma do Judiciário que tinha sido aprovada, ou seja, quando as autoridades estaduais não conseguem apurar um crime, esse crime poderia ser transferido para a esfera federal. Era o que queria também a família da Dorothy. We are demanding federalization of Dorothy's case. Esse é o irmão da missionária, David Stang. Ele chega a falar diretamente com o então ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, mas não adianta. O Superior Tribunal de Justiça nega a federalização. Hello, David. I don't have good news. Esse é o procurador Felício Pontes dando a notícia para o irmão da Dorothy. We didn't win the federalization. Wow. I'm not happy about that. And I guess I'm shocked. Yeah. Esse pedido nunca passou, mas ele teve uma função política, porque ele obrigou as autoridades do Judiciário Estadual, até por uma questão de honra, a prosseguirem com mais rapidez e competência no julgamento. Mesmo assim, demorou muitos anos, porque eu passei anos acompanhando os julgamentos e as solturas e as anulações e tentando manter a pauta viva na imprensa nacional e mundial, porque aí vai morrendo, né? Durante esse período dos julgamentos, muita coisa aconteceu. Claro que não dá para contar todos os detalhes aqui. O documentário Mataram a Irmã Dorothy dedica um bom tempo a esses detalhes, mas eu vou tentar fazer um resumo bem rápido usando alguns áudios. Começando pelo Américo Leal, que era advogado dos 2 mandantes e dos 2 pistoleiros, mas pouco antes do julgamento do Raifran e do Clodoaldo, eles percebem que a estratégia era poupar os mandantes e eles dispensam o Américo. Esse Raifran é um cidadão que matou a Dorothy, parece que foi a primeira pessoa que ela matou, não é? Porque se aborreceu com ela, qualquer coisa. O Vitalmiro, ele não mandou, nem também esse taradão, não houve aí um crime de encomenda, houve um homicídio simples em que o sujeito discutiu com o outro e tudo mais e deu tiro, né? E se aborreceu com ele e deu tiro. É muito difícil você sobreviver quando aborrece as pessoas naquela região. Aí, Fran, qual o motivo que somente hoje, neste julgamento, você não quis mais ser assessorado pelos advogados? Eles queriam que eu assumisse e livrasse os outros lá e ficasse eu na cadeia com toda a culpa, que tudo pela minha causa. Eu falei para eles que não vou fazer isso, que ia falar a verdade, que não vim aqui para mentir. E encontraram a Dorothy.
Quando encontrou a Dorothy, reacendeu o negócio do planejamento. Tu tens coragem de matar esta velha? E ele diz: se a senhora não resolveu nada até agora, a senhora não vai resolver nada. E dá um tiro. Raifran das Neves Salles, a pena base de 28 anos de reclusão. Clodoaldo Carlos Batista, 17 anos de reclusão. Então esse foi o julgamento dos pistoleiros, sendo que o Raifran, em 2013, passou para prisão domiciliar, só que em 2014 ele foi preso por um outro crime. Ele matou um casal em Tomé Açu, também no Pará. Agora o julgamento do Amair Fejoli, o Tato, o intermediador. Ele é a ponta de ligação entre os executores e os mandantes, tá? Caindo o Tato, vai ficar mais difícil, eles vão ficar mais expostos. Então tudo que eles puderem obstruir a procedência da acusação, as condenações, eles vão fazer. Com um detalhe, o Clodoaldo, que estava preso, falava oficialmente que houve encomenda implicando o Tato, o Bida e o Taradão, e aí ele foi colocado numa cela com outro prisioneiro, e esse prisioneiro espancou o Clodoaldo com um pedaço de pau. Nesse dia veio o advogado Regivaldo, o advogado o Américo Leal, Eduardo Ibiriba. Perguntar eu se eu ia no julgamento, se eu tinha sido convidado. Eu falei, eu não sei. Aí ele falou que se você for, que era pra mim ficar em silêncio. Não era pra mim falar nada. Clodoaldo foi espancado ontem, viu, excelência? Foi espancado terrivelmente. Mandaram que ele passasse na porta da cela de Amaí. Por quê? Porque tinha que passar na frente, ele pincando de sangue. Eu estava lá, excelência. Em síntese, o senhor confirma que o senhor intermediou o crime? Confirmo. Então confirma que intermediou o delito. É. Qual foi a quantia que foi oferecida? Foi 50 mil. 50 mil reais. Quando, no caso, o Bida lhe transmitiu esta promessa do dinheiro, estava ele acompanhado de Regivaldo? Ambos estavam presentes, Bida e Regivaldo? Estava. O júri reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado pela morte da vítima, que prevê a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Clodoaldo depois foi para o regime aberto, aí ele fugiu, ficou 4 anos foragido e só depois se entregou de novo à polícia. Agora vamos para o julgamento do Vitalmiro, o Bida. Sim, então tu já sabe, amanhã é dia do júri. Falar assim como tu tá falando, tranquilo, não fica nervoso. Certo. Tu vai chegar lá, sempre como eu te orientei, tu não deve nada para ninguém, não tem que estar baixando a cabeça, levantar, falar com o queixo levantado. Tá? Só quero que tu tenha confiança nos teus advogados e pronto. Eu confio primeiro em Deus, segundo em vocês. Tá, obrigado. Então o senhor nega a sua participação neste crime? Nego participação nenhuma. Nega a sua participação no crime? É verdade. O julgamento do Bida teve um outro momento que eu queria que vocês ouvissem, que é quando o Américo Leal coloca na pauta aquela acusação contra a Dorothy de que ela teria fornecido armas para o homicídio de funcionários de uma fazenda, lembra? E o Américo está interrogando o Raifran. O Raifran já tinha mudado o depoimento de novo, livrando os mandantes, mas escuta só como se dá essa escalada de argumentação que vai de irmã Dorothy a Saddam Hussein. Agora, Raifran, me diz o seguinte. Até hoje ninguém sabia que a irmã Dorothy respondia ao crime de homicídio, tentativa, essas... Ninguém sabe. Rapaz, eu acho difícil esse negócio, porque a Dorothy aparecia aqui na televisão com uma cruzinha na mão, fazendo assim, achando graça. Acho que era a maior santa que tinha aqui no pedaço. O conselho de sentença aqui está todo curioso. Ela era braba mesmo? Segundo o que eu sabia, era braba. Mandava matar, mandava armar o pessoal, fornecia munição. Quer dizer que o pessoal da Dorothy não dava refresco para ninguém. Vacilava, passava bala mesmo. Lá nós estávamos sendo ameaçados e eles iam matar nós ali. Quem era Dorothy Stang? E quem é esse tal de povo norte-americano? Se vossas excelências forem fazer um mapa, por onde ele anda é um rastro de violência, um rastro de sangue, um rastro de desgraça. Disseram que o Saddam Hussein tinha arma química e invadiram, mataram gente, mais de 1 milhão de pessoas. É este o DNA que gerou a Dorothy, o DNA da violência,
o DNA do matar. Em Guantánamo, onde tem essa prisão norte-americana, eles torturam as pessoas. Olha só. Vossas Excelências estão aptos a votar, a julgar? Vamos à votação, por favor. Os jurados acabaram não comprando essa argumentação do DNA violento dos americanos e o Bida foi condenado. O júri aceitou a tese do Ministério Público de crime de homicídio duplamente qualificado por maioria de votos. Além de perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma anciã indefesa, pelo fato de a justiça ter o dever de reprimir rigorosamente a conduta do réu, condeno Vitalmiro Basto de Moura a pena de 30 anos de reclusão. Quem recebia pena superior a 20 anos tinha direito a um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, o Bida foi absolvido, mas o Ministério Público recorreu, anulou e ele foi condenado de novo a 30 anos. O Regivaldo Taradão, que era um dos maiores latifundiários da região, ficou pouco tempo preso na época. Depois de 1 ano e 4 meses na prisão, Regivaldo Pereira Galvão, um dos mandantes acusados do assassinato da irmã Dorothy Stang, entrou com pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Numa acariação entre Regivaldo e o intermediário Tato, Regivaldo negou qualquer envolvimento com o crime. Eu não fiz negócio contigo, eu vendi essa terra para lá, eu não tinha interesse nenhum em relação... Esse habeas corpus saiu e mesmo com a condenação a 30 anos de prisão, que tinha acontecido em 2010, depois com a pena reduzida para 25 anos, ele conseguiu uma liminar no Supremo e foi preso de novo agora, esse ano, em abril de 2019. A Polícia Civil do Pará cumpriu o mandado de prisão contra o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão em Altamira, nesta terça-feira. Ele vai cumprir 25 anos de prisão em regime fechado pelo crime ocorrido em Anapu, há 14 anos. A relação mais difícil de fazer foi com o Regivaldo, que era um cara mais poderoso, que só foi preso esse ano. Olha só quanto tempo depois do assassinato. Ele só foi preso para cumprir pena esse ano, porque é o cara que tinha cacife para pagar advogados, para conseguir habeas corpus, trancamentos processuais, enfim, usar de todos os recursos previstos no Código Penal, né? No processo penal. Então ele foi o último a ser preso. Tanto que todos já cumpriram pena. Ele começou a cumprir pena agora. Depois de tudo que a gente ouviu sobre esse caso, e aqui eu até peço desculpas para quem não gosta dos episódios longos, esse é o episódio mais longo da série Memórias até agora, mas eu não posso encerrar sem abordar um último assunto, que é como está a situação hoje no Pará. O quanto é perigoso o cenário para os ambientalistas, para quem segue nessa luta que a Dorothy começou lá nos anos 60 e 70. E para isso eu quero colocar aqui na conversa o Victor Ferreira, repórter da Globo News, que agora em agosto foi para lá, ele esteve em Anapu, conversou por exemplo com a irmã Jane, que é contemporânea da Dorothy, e ele produziu um documentário especial sobre a Amazônia e desmatamento, dividido em 3 partes, que a Globo News já exibiu e está disponível no Globo News Play para quem quiser ver. Eu mandei um e-mail para o Victor, pedi para ele contar um pouquinho para a gente como foi essa viagem e o que é que ele viu por lá. Fala, Rodrigo, bom dia. Ele me respondeu com um áudio na manhã de sábado. Aqui é o Victor, respondendo o teu e-mail aqui por áudio. Obrigado pela lembrança e pelo convite. Um mês atrás a gente foi para Anapu, no Pará, para mostrar um pouco a situação da Amazônia, tanto em territórios indígenas como em assentamentos da reforma agrária. Sobre a reforma agrária especificamente, nós conhecemos a irmã Jane Dwyer, que é uma religiosa da congregação de Notre Dame de Namur, que é a mesma congregação da irmã Dorothy. Com licença. Olha, logo na entrada da casa tem uma imagem da irmã Dorothy. Tudo bem? Tudo bem, você? Tô vendo que a imagem da irmã Dorothy está por toda a casa, né? É, porque ela faz parte da história de Anapu e de nós aqui. A irmã Jane começou o trabalho dela lá quando a Dorothy ainda estava viva. Elas viveram juntas, trabalharam juntas. E quando a Dorothy foi assassinada em 2005, a irmã Jane continuou com mais uma outra religiosa. Elas continuaram o trabalho da Dorothy na região. E agora, quase 15 anos depois, a vida ainda está sob ameaça, assim. A vida das duas irmãs, especificamente. Muitos trabalhadores rurais
Só nos últimos 5 anos, 13 lideranças e trabalhadores rurais foram assassinadas em Anapu, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Um levantamento da CPT revela que nos últimos 5 anos, 227 lideranças e trabalhadores rurais foram assassinados no Brasil. 73 mortes foram só no Pará, o estado mais violento do país para quem vive no campo. Só aqui em Anapu foram 13 assassinatos nesse período. Erasmo teme ser o próximo. A gente vai para o núcleo do assentamento da comunidade, tá? Conhecer em local a comunidade, tá? Que sofre bastante com ameaças. E mesmo assim elas continuam. Tem sempre um clima de tensão no ar, elas relatavam o tempo todo que circula sempre na cidade uma lista de pessoas que estão marcadas para morrer. Aqui sempre tem lista de quem vai morrer. O povo só fala de lista, quem está na lista, de quem está no processo de enfrentar uma bala. E lá foi muito interessante porque a gente viu de tudo. Tem desde invasão a projetos de desenvolvimento sustentável, o PDS Esperança e o PDS Virola Jatobá, que foram idealizados pela Dorothy, eles estão plenamente em funcionamento. Assim, juridicamente não há nenhum tipo de questionamento. As terras são da União, pertencem ao INCRA e são para usufruto dos assentados. Só que não se respeita, então eles invadem para derrubar a madeira da área de reserva legal, ameaçam os assentados que estão ali, ameaçam as irmãs e retiram madeira à noite. O INCRA está sendo cada vez mais esvaziado, eles têm cerca de 14, 13 funcionários para dar conta de 20 cidades e 14 mil famílias. Foi feita uma apreensão pelo IBAMA, uma autuação, vamos dizer assim, e aí nós estávamos tentando conseguir um transporte para tirar, só que os madeireiros ilegais vieram aqui primeiro e retiraram a madeira. Claro, isso sempre existiu, não é de agora, mas este ano a coisa ficou um pouco mais tensa, porque de certa maneira os grileiros, fazendeiros se sentiram mais empoderados com o discurso do atual governo para poder fazer investidas contra essas áreas da União. Mas de maneira geral deu para ver que 15 anos depois, quase 15 anos depois do assassinato da Dorothy, o clima de tensão ainda perdura e se agrava esse ano por conta, enfim, dos discursos todos claros. Não é nenhuma questão de opinião, o próprio governo já se disse contra demarcação de terra indígena, se disse contra esse tipo de assentamento, enfim, então não é um fato, né, que se põe. E está todo mundo com muito medo. Mas uma coisa que é muito admirável é a coragem e a força dessas pessoas. A irmã Jane relata as ameaças, mas diz que não vai arredar o pé dali, continua ali, e ela teme, inclusive, que se elas saírem, pode haver uma chacina, ela usou essa palavra, uma chacina grave, porque a presença das duas religiosas ali é também uma maneira de amplificar a voz daquele povo. Nós queremos paz, né? Queremos moradia e paz aqui, é o que nós pedimos. A coragem deles me impressionou muito. Vão continuar ali e esperam ter um desfecho positivo. Mas demanda muita atenção, né, da polícia, do poder público, da justiça, porque de fato o clima ali está bem tenso. Muito obrigado ao Vitor por esse relato bem atual e bem relevante. Valeu, um abração. A Helena também conhece bem essa realidade de hoje e ela nota uma mudança no modo de operar. Primeiro, em relação aos líderes mais importantes. A estratégia de, em vez de matar, porque a repercussão é muito maior, atacar a reputação com informações falsas. Ela até lembra a prisão no ano passado do Padre Amaro, uma liderança muito importante desde a época da Dorothy e um herdeiro dessa luta. O padre José Amaro foi preso ontem em Anapu, no sudoeste do estado. O missionário ligado à Comissão Pastoral da Terra é acusado de liderar uma quadrilha que invadia terras públicas e privadas, além de cometer... Tudo foi armado, como é hoje o caso que qualquer situação de defensores dos direitos humanos aqui nesse país, aqui nessa terra, quando não conseguem matar imediatamente, começam a desmoralizar publicamente, como é o caso do Amaro.
E a Helena aponta que os assassinatos continuam acontecendo, mas com um perfil diferente. Atacaram menos grandes líderes, entendeu? Ameaçaram menos grandes líderes. Foram mais nos defensores de direitos humanos que ainda não eram reconhecidos, que têm a mesma importância, a mesma estatura, na minha opinião, mas não o mesmo reconhecimento. Não eram tão famosos quanto a Dorothy já era na época que ela foi assassinada. Mas o mais frustrante de tudo foi que houve 16 assassinatos e repercussão nenhuma, entendeu? Porque não eram pessoas famosas. Mas essas 16 vidas contam menos do que a da Dorothy. Pessoas muito jovens, trabalhadores, poceiros, gente que queria só terra. E eu fui lá no passado e conversei com os familiares, então isso pra mim é uma coisa que me choca muito. Porque eu mandei notícia, mandei release, avisei, fiz o que pude. Mas não consegui nunca sensibilizar as pessoas, sabe? Obrigado demais por ter batido esse papo, foi super esclarecedor, eu sei que seu trabalho é importantíssimo, fico muito feliz, obrigado por você ter topado e conversar com a gente, valeu. Eu que agradeço, adorei, viu? Que bom. Vamos nos falando. A Dorothy foi um exemplo de vida, o povo da Amazônia, quem cultiva a terra não morre, e ela morreu pela terra. Esse povo tem que agradecer muito a ela, eu não tive a oportunidade de conhecer ela. E hoje tenho uma terra graças a ela. Nós acreditamos em Deus que se cai um meu levanta. Eu agradeço demais a Helena Palmquist por ter conduzido a gente nesse papo, ao Ismael Machado e ao Victor Ferreira pelos depoimentos e, claro, a você que ouviu até aqui. Eu sei que o episódio foi difícil e que foi longo, mas deu para manter dentro de 1 hora para não fugir muito do padrão da série. Eu ainda não vou anunciar o próximo episódio porque eu ainda não tenho certeza, mas fica ligado no Twitter, no @vida_jornalista, que lá eu aviso direitinho. E falando em Twitter, já tomei a decisão, a partir das dicas de vários ouvintes. A série Memórias continua ao longo do próximo mês. A gente deve ter aí um intervalinho de 2 semanas entre um episódio e outro, para dar tempo de fazer uma edição caprichada. E aí em novembro, o Vida de Jornalista dá uma pausa para dar uma respirada e volta no início do ano com a 2ª temporada e as entrevistas semanais. Combinado? Vai lá no Twitter ou no Instagram Rodrigo77Alves ou me manda um e-mail, é podcastvidadejornalista@gmail.com e por favor me diz o que você achou desse episódio e o que você está achando da série até agora. Um beijo, um abraço e até a próxima.